Está gravando aqui, a minha imagem é a principal que estará aqui apresentada a vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem questionar, tá bom? Então vamos lá. Gente, muito boa noite. Eu sou a Gabriele Issa, eu sou psicóloga aqui na mentoria, na Enfim Policial. Já tem um tempinho que eu tenho essa parceria com os meninos. Estou muito feliz de mais uma vez entrar ao vivo com vocês para podermos conversar. E dessa vez estaremos finalizando o conjunto de aulas, né, o mini curso que eu dei sobre procrastinação. Então, essa é a última aula, essa é a nossa terceira aula. Nas outras aulas que eu forneci para vocês, em que nós nos encontramos, a gente conversou muito sobre o que é procrastinação, como lidar com a procrastinação, né? Como enfrentar a procrastinação, quais são as melhores práticas, quais são as melhores ferramentas terapêuticas, ferramentas psicológicas que vocês têm para enfrentar a procrastinação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre constância. Eu acredito que de uma forma até um pouco providencial, vamos dizer assim, eu conversei um pouquinho sobre isso com os meus seguidores hoje no meu perfil, sobre o que era constância, o que era disciplina, como a gente pode desenvolver isso e tudo mais. Aqui a gente vai conversar um pouco mais sobre, mais relacionado à procrastinação, né? Como a gente pode manter uma constância relacionada a essa procrastinação, para evitar a procrastinação, para reduzir a procrastinação e tudo mais. Eu acredito que vai ser algo bem interessante, que vocês vão entender agora, a gente vai fechar esse ciclo agora. Porque, assim, eu entendo também que vocês têm dificuldades que envolvem aspectos emocionais, aspectos cognitivos, aspectos comportamentais. Falar só de procrastinação traz uma luz ao tema, mas a gente nunca resolve o problema, porque muitas vezes procrastinar está relacionado a outras circunstâncias que alguns de vocês podem não entender, não reconhecer, negar. Enfim, a gente tem aí várias perspectivas relacionadas a isso, ok? Então, para fazer um review, para fazer uma revisão do que a gente já conversou, na primeira aula eu expliquei o que é procrastinação, por que a procrastinação é totalmente diferente de preguiça, tá? A procrastinação é uma fuga ativa e normalmente deliberada das suas atividades, é uma evitação, tá? A preguiça, ela é mais relacionada ao estado de espírito, à negação. Não é evitar algo que você tem que fazer, você quer negar aquilo que tem para fazer, ok? E aí cabe a vocês reconhecerem se vocês estão sendo preguiçosos ou procrastinadores. A procrastinação é muito relacionada aos aspectos emocionais, tá? Então, a experimentação, a vivência de emoções muito desconfortáveis, normalmente ativa comportamentos procrastinatórios. Então, estar muito ansioso, muito nervoso, angustiado, sentir muito medo, ficar surpreso, ter surpresas desagradáveis, esse tipo de coisa, pode ser algo aí que atrapalhe um pouco a manutenção de um comportamento que você gostaria de ter, tá? Então, essas emoções intensas, elas disparam o circuito límbico na amígdala, liberam cortisol, aumentam a produção de cortisol no seu corpo, e isso faz com que você aumente o seu nível de estresse. Eu acredito que, de alguma forma, eu expliquei também para vocês que, e se eu não expliquei, eu entro novamente nesse assunto, o nosso limiar de estresse é exclusivo, individual, você tem o seu. Existem pessoas que têm um limiar de estresse mais alto, outras pessoas que têm mais baixo, e você precisa enfrentar a sua vida de acordo com o seu, tá bom? Na última aula, na segunda aula, eu soltei um desafio de 7 dias contra a procrastinação ativa, que é essa procrastinação de evitação, né? Eu não vou fazer, eu vou deixar para depois, eu evito entrar em contato com aquilo que eu devo fazer. Nesse desafio, eu coloquei lá
algumas premissas que vocês precisavam fazer avaliações dos pensamentos, vocês também precisavam aceitar algumas questões que vocês tinham, principalmente emocionais, e modificar, né? Modificar comportamentos, modificar algumas atitudes, e isso é muito importante. Não sei quem pegou aqui, quem fez, quem assistiu a essa aula, se alguém aqui tiver feito, se tiver tido algum resultado, essa é a hora, você pode abrir aqui, falar aqui no chat, trazer aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre como foi para você. Então, a gente conversou sobre o papel do monitoramento, da tolerância e da aceitação, que são importantíssimos para você poder enfrentar a procrastinação na sua vida. Procrastinar, tá? Como eu falei, é uma atitude deliberada, é uma atitude que muitas vezes a gente decide fazer. Várias outras vezes a gente não decide fazer isso, tá? Então, é algo que já está tão automático que virou um hábito. Ter o hábito de procrastinar é ruim? Depende. E isso é importante lembrar disso. Por quê? Por que que depende? Se esse hábito de procrastinar, ele é constante, se você, tudo que é desconfortável para você, você evita, a gente tem um problema. Então, qualquer mínimo desconforto você evita, e um desconforto que faz parte da mudança, que faz parte da melhora, que faz parte da evolução, ele precisa ser tolerado. Então, todo tipo de desconforto você começa a evitar, você começa a, isso daqui me deixa chateada, eu me sinto desconfortável, eu acho que não vai dar certo. Tem crenças muito negativas, aí é que está o problema. Gabi, procrastinar é errado? Não, não é errado. Não é um comportamento errado. Inclusive, é um comportamento comum e, quando manejado, ajuda você a entender quais são os seus limites, principalmente limites de estresse, tá bom? Então, nós vimos que procrastinar não é apenas empurrar as coisas com a barriga, mas buscar um alívio imediato com tarefas paralelas àquilo que você precisa fazer. Nós aprendemos a frear esse ciclo, agora vamos descobrir por que querer muito não basta e como criar uma engrenagem que funcione o tempo todo ou grande parte desse tempo, tá? Não vou prometer o tempo todo, mas grande parte desse tempo. A premissa dessa aula é que você não deve, de forma alguma, se amparar apenas na sua força de vontade, porque força de vontade também é limitada. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que nós somos seres humanos limitados. A gente não consegue abraçar o mundo. Eu sei que vocês gostariam de abraçar o mundo, eu também gostaria, mas a gente não dá conta de fazer isso. Nós somos pessoas limitadas. E quando a gente abre, né, essa premissa na nossa vida, a gente entende uma coisa: nós precisamos de limites. E nós precisamos de ponderação nas coisas. Existem coisas e questões que você vai poder fazer de forma mais ativa, mais extensa, e outras coisas não, ok? Então, entenda uma questão. Gabi, você está falando que nós somos limitados porque nós somos burros, porque a gente não consegue aprender, porque a gente não consegue se desenvolver por causa de algo assim? Não, eu estou falando de limitação porque a gente não consegue fazer tudo que está disponível na Terra, tá? Nós temos tempo limitado, a gente tem atenção limitada, nós temos uma memória limitada, o nosso cérebro não é ilimitado, a gente não expande a nossa capacidade cerebral de uma forma plástica, como muitas pessoas dizem que é, e rápida, como se tudo fosse facilmente modulado. Isso depende de muitas variáveis e a gente precisa aceitar isso. O que que acontece? Aquilo em que você coloca energia vai se desenvolver mais rápido. Então, quando você para pensar sobre onde está a sua energia, onde está o compromisso que você está fazendo, a primeira coisa que vem à sua mente é estudar para concurso? Se for, a gente tem aí um indicativo de que você está no caminho certo, de que você está determinando as coisas da maneira certa. Agora, se você pensa em qualquer outra coisa, para estudos, a gente está num caminho diferente,
às vezes você não está tão comprometido com isso, tá? E é necessário olhar para si, bater a mão no peito e falar: eu estou fazendo isso daqui é errado e eu preciso corrigir, beleza? Aqui no meu slide, eu trouxe uma definição conceitual muito legal. Segundo Baumeister, não vou saber falar o nome do querido, nosso autocontrole funciona como um recurso limitado. Cada ato de resistência, como recusar uma tentação, manter a concentração, segurar a ansiedade, gasta uma parte desse recurso, deixando-nos mais vulneráveis em seguida. Então, o autocontrole, ele é limitado. O autocontrole é uma função executiva importantíssima que nós temos, tá? Existem pessoas que têm um autocontrole mais bem treinado, existem pessoas que têm um autocontrole proveniente de características de personalidade, e pessoas que não têm essa característica, e pessoas que não têm um autocontrole bem treinado, ou pessoas que têm disfunções executivas, que é o que acontece em pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, entre outras neurodivergências, ok? Que afetam as nossas funções executivas. Então, para você viver estudando, estar estudando, você tem que entender que até essa força de vontade, essa resistência que você precisa ter para estudar, ela é limitada. Como é que a gente vai lidar com isso, tá? Entendendo que isso acaba. Então, ai, Gabi, eu não me sinto motivado, a minha motivação acabou, as coisas estão ficando mais difíceis, eu não vejo futuro naquilo que eu estou fazendo e tudo mais. Então, isso acaba. O que você precisa ter em troca, né? Ao invés de contar só com o seu autocontrole, só com a sua força de vontade, você precisa ter um outro tipo de combustível. Esses combustíveis estarão em pausas e recompensas. Gabi, eu não trabalho desse jeito, eu acho que deve ser de outra forma. Tudo bem, gente. Isso daqui é o que a ciência fala, tá? Se você acha que funciona melhor de outra forma, tudo bem. O que eu estou trazendo aqui para vocês é o que está descrito na psicologia e o que está de acordo com premissas de saúde mental, tá bom? Então, evite depender do clássico, eu vou segurar firme até acabar tudo de vez, né? Então, eu vou até o final, eu não vou descansar, eu não vou parar, eu não vou ter lazer, eu vou renunciar a tudo, etc. Tá? Em vez disso, você pode proteger o seu autocontrole dividindo o dia em blocos curtos e incluindo pausas planejadas, momentos de lazer também, tá? Então, ninguém vai na forçação de barra. Ninguém consegue ir na forçação de barra. Nós temos duas questões aqui. Os motivos precisam ser fortes e firmes o suficiente, e você precisa entender que recompensa funciona muito mais do que pressão, tá? Então, confiar exclusivamente na sua motivação momentânea é como correr uma maratona em ritmo de sprint. Você vai o tempo todo correr muito e parar para descansar, correr muito e ter que parar para descansar, porque o seu corpo não aguenta, o seu cérebro não aguenta. Então, eu vou esperar aquele dia em que eu me sinto mais motivado. Eu vou esperar a minha motivação para estudar voltar. Eu vou lembrar que eu quero ganhar aquele salário. Isso, num geral, não funciona, tá? O que você precisa ter é um motivo muito claro na sua cabeça e uma sensação, uma vontade de fazer alinhada a isso. Então, eu acredito que isso daqui resolve o meu problema, então eu só vou fazer isso. Entenderam? Não é tipo assim, eu queria muito passar nesse concurso. Todo mundo aqui quer. Eu acredito que grande parte de vocês está estudando para a Polícia Federal. Eu não me inscrevi para a prova. Até eu quero passar na prova. Entendeu? Todo mundo quer. E aí? Né? O quanto isso vai resolver o seu problema, o quanto isso é relevante para você, o quanto isso vai ser benéfico para você e o quanto você vai tolerar de frustração, de desconforto para chegar até lá. Entenderam? Então,
não é uma questão de força de vontade, não é uma questão de querer mais, tá? De, eu tenho vontade de fazer e pronto. Não. É uma questão de entender que nós temos limitações, a gente precisa de recompensas e precisamos criar bons hábitos que vão nos levar a isso. As pessoas costumam procrastinar porque não têm essa clareza da meta, do objetivo, do desconforto e do porquê estão se mantendo ali. Então, não adianta achar que o antídoto da procrastinação é vontade, não é, ok? Antídoto da procrastinação é o seguinte, é você encarar o monstro. É isso. Qual é o seu monstro, tá? Tem uma frase muito famosa de Aristóteles, que é o seguinte: nós somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Essa daqui, quando a gente começa a falar de hábitos, ela surge em todos os lugares, ok? Por que que um hábito é tão importante para te proteger de atitudes procrastinatórias? Porque um hábito nada mais é do que a automatização de um comportamento. Gravem isso, tá? Se você está o tempo todo se esforçando para fazer alguma coisa, está o tempo todo parando e recomeçando e tendo que enfrentar o desconforto de novo e tudo mais, aquilo dali é um comportamento em que você precisa estar sempre atento. Esse comportamento ele nunca se torna automático. É por isso que o momento mais importante de estudo de vocês é o começo. Se você começa, é basicamente isso. Se você está começando, não para. Não dá chance para o erro. Porque fazer de novo, voltar a estudar, pegar ritmo, tudo isso demora. E é desconfortável, tá? Então, ficar enfrentando esse desconforto de novo abre premissa, precedência para que vocês errem. Então, automatizar o máximo de coisas que vocês conseguem para o estudo de vocês é importantíssimo, tá? Então, essa virtude de ter um hábito não vai nascer de um esforço isolado, mas de práticas diárias. As ações constantes, elas moldam o caráter e a competência. Esse é o princípio filosófico e esse é o princípio psicológico. Por quê? Porque tudo que a gente faz, né, eu acho que vocês entendem isso, tudo que a gente faz descreve quem nós somos. Então, se eu tenho um comportamento errado, tá? Eu roubo. Vamos dizer que eu tenho um comportamento de roubar ou de furtar as coisas. E reconhecidamente todo mundo aqui sabe disso, né? Vocês vão me chamar de o quê? De boazinha? Vão falar que eu sou a melhor pessoa do mundo? Não, vocês vão me chamar de bandida, de ladra, de uma pessoa errada, porque eu tenho o hábito de fazer isso, entendeu? Então, isso não só me descreve para fora, né, para terceiros, quanto também eu sou descrita por isso. Então, eu me encaro como uma pessoa criminosa, eu me encaro como uma pessoa mau caráter, eu me encaro como uma pessoa que não presta. Entenderam? Entenderam? Então, para ter uma boa autoestima, para você ter boas crenças sobre você mesmo, você precisa ter atitudes, comportamentos, hábitos que descrevam quem você quer ser. E como é que você vai criar esses hábitos? Do zero, sozinho. Existem pessoas aqui, provavelmente, que receberam esses hábitos dos familiares, da sociedade, de pessoas com quem conviveram. Bons hábitos, hábitos de leitura, hábitos de atividade física, por exemplo, coisas assim, tá? Mas outras pessoas não receberam isso. Outras pessoas não têm isso. Então, Gabi, eu quero ser uma pessoa estudiosa. Estude. Gabi, eu quero ser uma pessoa constante. Faça todos os dias. Gabi, eu quero ser mais bonita. Se arruma, entendeu? Mas é só um dia. Só um dia vai me fazer ser uma pessoa mais bonita, vai me fazer ser uma pessoa mais constante, vai me fazer ser uma pessoa mais estudiosa? Não. As pessoas gravam, e aqui já fica a ideia para vocês. As pessoas gravam aquilo que você é pelo que você faz várias e várias e várias e várias vezes.
Assim como revisar a matéria é algo que você tem que fazer várias e várias e várias e várias vezes, para você se reconhecer como uma pessoa que é constante, que não é procrastinadora, que faz aquilo que tem que ser feito e tudo mais, você tem que fazer isso várias e várias e várias e várias e várias vezes. Você tem que se mostrar que os outros também vejam e você se reconheça. Um grande problema terapêutico que nós temos é essa capacidade de avaliar o que nós somos. Às vezes você é a pessoa constante, você tem disciplina, você procrastina pouco, mas por causa de perfeccionismo, você acredita que não é nada disso. Esse é um problema clínico, tá? Recorrente que eu trato. Então a gente precisa alinhar aquilo que está acontecendo. Então, se você faz todos os dias e fica dizendo assim, não é suficiente, eu não estou fazendo o que deve ser feito, não é bom, eu não tenho resultado. Tendo resultados, fazendo o que deve ser feito e fazendo o que você consegue o suficiente, isso significa que você é essas coisas. Você demonstra essas coisas. E é puro esmero seu querer fazer mais. Às vezes você nem consegue fazer mais. Você só está entregando aquilo que você tem. E, gente, a gente não precisa ser humilde nessa questão, tá? Às vezes aquilo que a gente tem é muito e às vezes aquilo que a gente tem é pouco. Mas o que é que você dá conta de entregar? O que é que vai fazer com que você sinta que tá ok, que isso aqui é suficiente? Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estudava para concurso, eu acreditava que o meu pessoal, que o meu suficiente, era estudar até 6 horas por dia. Eu tinha 6 horas disponíveis todos os dias? Não. Mas toda vez que eu tinha 6 horas disponíveis, eu tentava fazer as 6 horas. Eu chegava todos os dias nas 6 horas? Não. Mas eu chegava o mais longe que eu conseguia. Pronto. Ali, se era aquilo que eu acreditava que eu tinha que fazer, acabou. É aquilo dali que eu vou fazer. Entendendo que 6 horas, para a época que eu estudava, era totalmente razoável para mim. Eu peguei pandemia, eu sempre trabalhei em casa, as minhas demandas sempre foram ajustadas. Então, as coisas eram razoáveis para mim. Cada um precisa entender o que é razoável para você, tá bom? Então, essas pequenas vitórias diárias, por exemplo, responder uma questão difícil, fazer revisões com mais frequência, mesmo que seja um parágrafo, organizar um flashcard, o seu material, ter assistido uma videoaula, mesmo que você não tenha conseguido prestar atenção em nada, elas são análogas a uma frase que tem também do Aristóteles, que é 1.000 pequenos gestos de superação, 1.000 pequenos gestos de superação. Então, cada pequena coisa que você faz, cada pequena decisão que você toma em direção àquilo que você quer, já conta. Gabi, a pequena decisão que eu tomei hoje é que eu ia levantar, sentar e ficar aqui na cadeira. Eu vou tentar ficar 15 minutos aqui sentada na cadeira. Ótimo. É a sua pequena decisão de hoje, é o seu pequeno gesto de hoje, tá? E é isso que molda a coragem. Às vezes, para concurseiro principalmente, eu entendo isso, um fator muito poucas pessoas acreditam em vocês. Poucas pessoas. Às vezes as pessoas olham para alguns e falam: ah, você não deveria estar fazendo isso, não era para ser assim, tudo mais. E isso é um fator muito, muito chato, porque você tem que o tempo todo estar se protegendo e se reerguendo e se superando. E é por isso que uma mentoria, estar aqui em grupo, em comunidade, ajuda vocês, tá? Como eu abri aqui a live falando. Hoje, curiosamente, eu falei sobre constância no meu perfil lá no Instagram. E eu falei sobre isso, que quando eu estudava para a carreira policial, uma coisa que me protegeu muito foi a comunidade que estava ali por trás, né? As pessoas que estavam estudando, as pessoas que já tinham sido aprovadas, aquelas pessoas não deixavam eu acreditar que não era algo que eu deveria estar fazendo. Ao passo que meus pais, meus amigos, os meus namorados, todo mundo dizia que isso não era coisa para mim.
Todo mundo dizia que não era para eu estar fazendo isso. Pessoas muito relevantes para mim, tá? Então, essa resistência, essa resiliência é algo que vocês precisam construir, tudo bem? Para vocês. A coragem vem de vocês. E quando vocês não tiverem coragem, não tenham medo de buscar essa coragem em outra pessoa, tá? É para isso que serve comunidade. Então, com o tempo, essa soma de microações consolida a noção de disciplina e de resiliência, que são competências-chave para uma jornada de estudos longa, tá bom? Então, existe um triângulo do hábito. Voltando aqui nos hábitos, existe um triângulo do hábito. Tenta imaginar aí. A gente tem um gatilho, a rotina e a recompensa por isso, tá? A gente precisa entender que gatilho é um fator desencadeante comportamental. Tá difícil? Fala? Tá, mas vocês vão entender. Vamos supor que gatilho é um fósforo. Quando você risca o fósforo, riscou o fósforo, o que que acontece? Fogo, né? Esse fogo, ele vai se manter por um tempo, até o palito de fósforo acabar. Isso é a rotina, tá? Se você pega esse fogo e acende uma fogueira, você vai manter por mais tempo aquele primeiro gatilho, né? E isso é recompensa. A fogueira vai te dar o quê? Vamos entender o que é a recompensa. A fogueira vai te fazer ficar quente, a fogueira vai fazer com que você possa cozinhar, a fogueira vai fazer você enxergar, a fogueira vai fazer, tá? Mas se você só tem um fósforo, risca ele e espera ele queimar todo, só porque você queria ver, não adianta, né? Então você tem o gatilho, você tem a rotina, mas você não se recompensa. Você só tá jogando a sua rotina fora. Ela não adianta de nada. Ela meio que não vai te levar a lugar nenhum. Então você tem que ter a sua recompensa, ok? Então, se vocês desejam substituir a fuga disfarçada, que é a procrastinação, por uma rotina de estudo, a gente precisa respeitar esse triângulo aqui, tá? Então, identifiquem os gatilhos de vocês. O que que é o fósforo, né? Que tá ali, vai ser aceso, né? O que que tá acendendo a procrastinação de vocês? Beleza, identificou? Agora é hora de pensar em como vamos substituir esse comportamento. Um gatilho muito comum de procrastinação é celular. Então, vamos lá. Eu tô aqui estudando, Gabi, eu tô estudando, e eu tô aqui, tal, meu celular tá bem aqui, ó, do meu lado. E aí eu tô aqui, toda vez que eu boto ele virado para baixo. Vamos supor que você tá botando ele virado para cima. Aí eu tô aqui estudando e tal, aí a tela tá apagada, aí daqui a pouco sobe uma notificação de qualquer coisa. Subiu a notificação do Mercado Livre. Aí eu olho para o celular. Por quê? Porque chama atenção. O celular está desligado, eu não estou trabalhando com aquilo dali, mas acendeu uma tela, acendeu uma luz, acendeu um negócio, e eu estou preocupada com o celular. Eu acabei de postar uma foto e eu quero saber quem foi que viu a minha foto. Aí eu deixo o celular aqui e fico aqui. Aí daqui a pouco vem outra notificação, dessa vez foi a notificação do WhatsApp, aí eu olho. Aí eu volto. Ah, o fulano de tal mandou mensagem, mas eu vou. Isso daqui é distração, tá? Isso não é falta de atenção, isso não é deficiência de concentração, isso é você colocando, tá, de forma consciente, uma distração no seu estudo. O que você pode fazer? Acabar com essas notificações, se quiser deixar o celular por perto, ou botar esse celular longe de você. Tá? Então, se o celular fica perto, a gente vai substituir esse gatilho por outra coisa, né? O que que vai ser? A rotina. Vou deixar o celular em outro cômodo. Eu vou deixar o celular longe de mim. Eu vou deixar o celular sem notificações. Eu vou deixar, não sei. Define a rotina. Então, todos os dias, antes de estudar, eu vou colocar o meu celular no silencioso Master Blaster e colocar lá fora. Gabi, mas eu penso no meu celular. Aí já é profundo, tá? Já é outra, aqui é outra ideia.
Gabi, eu tô aqui estudando e eu fico pensando no meu celular. Eu fico pensando, será que alguém me mandou mensagem? Será que o fulano, a fulana que eu tô conversando me mandou mensagem? Será que aconteceu não sei o quê? Você não está concentrada e concentrado no seu estudo. Você não está presente no seu estudo. Essa é a melhor palavra. Existe um exercício terapêutico que vai além do hábito, que é quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa, esteja presente. Por exemplo, essa aula seria totalmente diferente se eu estivesse aqui conversando com vocês, preocupada com o que está acontecendo lá fora do quarto. Se eu estivesse pensando no que, ai, tem que fazer o jantar, ai, o meu namorado chegou, ai, eu tenho que. Seria completamente diferente. Eu estaria me perdendo, eu estaria pensando em outras coisas, as referências seriam outras. Então, estando aqui, conversando com vocês, eu estou com vocês, tá? Eu estou presente. A minha cabeça, ela tá aqui. Não adianta nada eu tentar estudar, principalmente estudar, com a minha cabeça longe, pensando em várias coisas. Então, a gente tem que estar presente, tá bom? E por ter feito isso, por ter pego o seu celular e colocado em outro cômodo, você precisa ter uma recompensa por isso. Então, vamos supor que é o seguinte: você vai passar 30 minutos sem o celular. O celular vai ficar 30 minutos em outro cômodo. Passou esses 30 minutos, você tem direito a 10 minutos olhando o celular. E só, tá? Você vai ver todo mundo que te mandou mensagem ou não, porque aí a gente vê que ninguém manda mensagem pra gente, né? Nada acontece, não existe nada muito especial acontecendo no universo enquanto a gente está estudando, tá? E aí você vai ver isso, e você vai passar um tempo ali, talvez até se decepcione, talvez até se frustre, mas, enfim. Passou 10 minutos, larga o celular lá, volta para o seu estudo, tá? Rotina, recompensa. Da próxima vez você vai parar, vai olhar esse celular, ok? Gabi, quando eu estou fazendo, por exemplo, o Pomodoro, é interessante olhar celular? Não, não é interessante olhar celular. Porque a ideia do Pomodoro é alternar entre atividade, ou atenção concentrada e ativa, e inatividade. Quando você sai do estudo e vai pro celular, você mantém essa atividade. Ou seja, o momento que era o momento de descanso, que era o momento para você reduzir a atividade cerebral, ela aumenta, ela excita, e aí a gente cansa mais rápido, tá? Então, o que é um hábito-chave? É um pequeno hábito que gera impactos em cascata. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de revisar 3 flashcards ao acordar. Isso pode dar uma sensação de que você tem mais disciplina ao longo do dia. Fazer 5 questões tomando café da manhã pode trazer a sensação de que você está mais empenhado para estudar. Gabi, 5 questões não são nada. Gente, esse não é o ponto. O ponto é ter a atitude de fazer alguma coisa, tá? O ponto não é se é muito, se é suficiente, se é bom, se é ruim. Quando você está andando de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta, você aprende com rodinha na bicicleta. Nem que seja uma rodinha na bicicleta, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui segue o mesmo princípio. Quando você está aprendendo qualquer coisa na sua vida, você não aprende pelo Master Blaster, pelo melhor. Você aprende pelo básico. Tudo, tá? Qualquer coisa. Mesmo que você aprenda muito rápido. Ah, eu aprendi a andar de bicicleta e usei a rodinha só 2 vezes. Depois eu entendi e eu andei de bicicleta, mas você teve que usar a rodinha. Eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha, mas você caiu várias vezes até aprender a andar de bicicleta. Entenderam? Então, a ideia que eu estou trazendo para vocês não é de fazer a melhor coisa que vocês podem fazer por vocês. A ideia é: qual é o início de tudo? O que eu vou encarar como princípio daquilo que eu quero? O princípio é deixar 30 minutos o celular lá fora, e quando eu tiver um descanso, eu olho um pouquinho, depois eu tiro o meu descanso, fico um tempo sem olhar nada e volto para estudar e deixo o celular lá. Resolveu todos os seus problemas? Não. Gabi, ainda penso no celular, ainda lembro das notificações, ainda fico preocupado com o que
tem lá no celular. Não resolve, mas já é o começo, é o princípio. Isso daqui vem antes de parar de se preocupar com o celular, tá? Vamos para frente. Então, um neurocientista que se chama Donald Hebb, eu acho, descobriu que a repetição de sinapses torna as conexões cerebrais mais fortes. Tudo na nossa vida é repetir. Revisar e repetir. Gabi, como é que revisa? Repete. Repete. Só repete. Repete 1 milhão de vezes a mesma coisa. Mas isso é chato. Essa é a essência. Revisar é a parte mais chata de estudar. Mas você aprende. Tudo que a gente precisa aprender, a gente precisa repetir, tá? Então, essa repetição de sinapses é a ideia inicial da neuroplasticidade. Então, estudar 5 minutos todos os dias estimula o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro, da nossa testa, aumentando a nossa resistência ao desconforto. É por isso que a gente sempre fala o seguinte: comece fazendo pouquinho. Não adianta você querer começar colocando uma meta de 3 horas por dia se você nunca estudou para concurso. Eu sei que não é o caso de grande parte de vocês. Gabi, eu estou tendo dificuldade de voltar a estudar. Faça pouco, mas faça, né? Não tenta fazer tudo, não tenta fazer muito. Gabi, mas os meus colegas, eles estão fazendo 4 horas por dia. Será? Você está lá na casa deles, vendo eles estudarem, né? Soltar um cronômetro e ficar mexendo no Instagram é possível. Não vou dizer que é fácil, mas é possível. Se preocupa com o seu. Gabi, eu fiz 30 minutos, foi o que eu consegui. Perfeito. Era o que você tinha, era o que você podia fazer. É isso aí. Agradeça. Pronto, acabou. Ah, mas não é suficiente, foi suficiente para o que você conseguir entregar hoje. Amanhã você vai fazer mais 30. E essa é a premissa do hábito e da persistência. Vocês já devem ter visto algum filme, série e tudo mais com alguém muito persistente. Aquela pessoa chata, que ela não desiste da ideia dela. Tem dia, e todo filme, toda série representa da mesma forma. Tem dia que essa pessoa tá chorando, tem dia que essa pessoa tá descrente, tem dia que essa pessoa. Estar dessa forma não significa que você perdeu constância. Não significa que você perdeu vontade. Não significa nada disso. Só significa que, naquele dia específico, era aquilo que você podia fazer. E pronto. Pronto. Gabi, por que outras pessoas podem fazer mais e eu não? Porque você é você e as outras pessoas são as outras pessoas. Ai, pareceu resposta de mãe. É, gente, mas é verdade. É verdade. Você tem a sua forma de agir e as outras pessoas têm a delas. Ah, mas as outras pessoas têm mais benefício com a forma de agir delas. Como é que você vai conseguir o seu benefício com a sua forma de agir? Essa é a pergunta. A comparação, ela é muito útil, mas se ela não vier com perguntas úteis também, né? Só comparação crua, não te ajuda em nada. Então, existe uma fórmula, que é a fórmula do gatilho anexo, que você pode usar para praticar microrotinas, que é o seguinte: depois de, essa é a fórmula, tá? Depois de, que é algo que você já faz, eu farei uma microação de 5 minutos e me sentirei um elogio interno. Por exemplo, depois de tomar café da manhã, que é algo que eu já faço, eu vou fazer 5 questões de direito administrativo, que é uma matéria que eu sou ruim. E eu me sentirei grata por ter me dado essa oportunidade. Eu me sentirei corajosa por ter me dado essa oportunidade. Entendeu? Então, depois de, eu farei X e me sentirei Y. Gabi, como isso vai me ajudar? Eu acabei de falar. A premissa básica da vida é repetir. Se a gente repete coisas que são mais adequadas, nem sempre são coisas muito positivas, mas o que é mais adequado para o que você está vivendo, funciona, gente. Funciona. Por quê? Porque o cérebro é assim.
A neuroplasticidade existe, tá? Então, a ligação com algo que já é automático facilita a adoção de um novo hábito ou de um hábito melhor. Gabi, eu quero estudar mais horas por dia. Tá bom. Você estuda quantas horas hoje? Todos os dias. Eu consigo garantir 1 hora. Então tá. Depois de estudar 1 hora, eu farei mais 30 minutos e me sentirei mais constante. Eu me sentirei mais realizadora. Mas só 30 minutos, Gabi? Tenta fazer mais 3 horas, então, para ver onde é que você vai parar. No primeiro dia vai sair. No segundo, eu já não garanto. Então, faça 30 minutos. Até você conseguir, na semana seguinte, falar assim: depois de fazer 1 hora e meia, eu farei mais 30 minutos e me sentirei mais realizador. E na outra semana você falar assim: depois de fazer 2 horas e meia, eu farei mais 30 minutos. Então, em 2 semanas, você saiu de 1 hora por dia para 2. Não é benéfico? Já não aumentou alguma coisa? Pensem sobre isso. Uma última questão que é muito importante para que vocês entendam que não depende de força de vontade, que a procrastinação é uma evitação de desconforto, e como enfrentar tudo isso depois de toda essa aula, essa questão, essa referência filosófica, psicológica que eu trouxe, é o seguinte: motivação, comportamento, tudo isso está muito conectado com nossos valores, tá? Respondam a seguinte pergunta para mim: responder às pessoas que te chamam nas redes sociais o dia todo está conectado com o futuro que você quer? Assistir stories das pessoas o dia inteiro está conectado com o futuro que você quer? Daqui 5 anos, você quer estar fazendo a mesma coisa? Do mesmo jeito? Daqui 10 anos, você quer estar no TikTok rolando tela? Então, essa é uma decisão que a gente faz inconsciente, quase, para fugir das coisas que estão acontecendo, desse desconforto. Muitas vezes é para se divertir e tá tudo bem. Se você tá fazendo aquilo porque é para se divertir, porque você quer assistir, eu amo assistir TikTok, me divirto muito. Então, se é por causa disso e você sabe manejar isso, maravilhoso. Agora, Gabi, eu fiquei cansada de estudar, não estou conseguindo entender que essa matéria, eu passei 3 horas no TikTok, entendeu? É o futuro que você quer para você? Negar isso não seria muito mais fácil do que ter que acolher as consequências daqui 5 anos? Para daqui 5 anos você olhar para você e falar: putz, tô do mesmo jeito que eu estava há 5 anos atrás. Tô rolando Instagram, tô rolando TikTok, tô respondendo gente, tô dando prioridade para o meu chefe que está me mandando mensagem depois do expediente, eu tô preocupada com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, que estão trazendo o problema deles para mim, entendeu? Entenderam? O que está alinhado com os valores de vocês, né? Na terapia de aceitação e compromisso, as ações ancoradas em valores produzem uma motivação mais estável, tá? Essa motivação de você sempre estar lembrando o que eu quero, o que eu estou fazendo e tudo mais, isso precisa estar conectado com os seus valores. Por muito tempo, eu tive um valor que eu acho péssimo, que é o valor de vingança. E esse valor me deu muito problema. Muito problema. Eu queria mostrar para as pessoas que eu era melhor do que os outros. Isso é problemático. Não é um valor bom. Por quê? Porque mesmo tendo uma motivação estável, eu estava fazendo coisas para as outras pessoas. E para o outro, nada nunca vai ser suficiente, porque o outro não vive a sua vida. Tá bom? Então, pergunte-se todo dia, toda vez que você for sentar para estudar,
Esse parágrafo que eu li hoje, essa aula que eu assisti, me aproxima do meu sonho de estabilidade do serviço público, me aproxima da minha farda, me aproxima daquilo que, poxa, eu falo para as pessoas, eu repito para mim mesmo, para mim mesma, isso, essa pequena coisa que me aproxima daquilo, um treino, qualquer coisa, tá? Então, os seus valores, eles são recompensas intrínsecas eternas, eternas. Entrando dentro do exemplo que eu dei, pessoal, entendam. Se eu fico me recompensando com vingança, eu estou me movendo por quê? Pelo outro. O que eu estou fazendo pela minha vida? Aí vamos lá. Daqui a 5 anos, eu quero estar me movendo pelo outro? Eu quero estar vivendo uma vida que faz sentido para o outro? Eu quero estar fazendo coisas que não corroboram com a vida que eu quero levar para mim? Então pensem sobre isso. A vida, ela não é estável. Nada na nossa vida é estável. Mas determinação, com certeza, te garante uma linha. Com certeza. E você só pode ser determinado se você tiver valores alinhados com isso. O que fazer e por que eu faço isso? Por que isso é importante para mim? Então, num primeiro momento, quando eu estudava, era muito importante para mim porque eu teria realização pessoal, nem realização profissional. Eu teria dinheiro. E isso é um bom motivo. Eu era nova, não tinha possibilidade de ser contratada em lugar nenhum. Então eu falei, ué, concurso público paga 6.000 reais, eu ganho 2, estou saindo da faculdade, ninguém vai querer me dar um emprego, que eu me formei em psicologia aos 22 anos, então era maluquice. Eu não podia me especializar na época, então acho que é melhor curso. Depois que não deu certo a primeira vez e veio uma galera me linchar, eu falei, quer saber? Eu vou passar nessa porcaria só para mostrar para os outros que eu consigo. Eu queria fazer concurso mais vezes. Eu podia ter feito qualquer outra coisa. Usei um tempão da minha vida para mostrar para os outros o quê? O quê? Então reflitam, tá? Quais são os valores que vocês estão carregando todos os dias com vocês? Quais são esses valores? Por que que eles são reais? E valor, gente, pode ser qualquer coisa. Sei lá, status social, dinheiro, tá? Sei lá, reconhecimento dos outros, provar algo para você mesmo, né? Desafio pessoal, sei lá, a gente tem uma infinidade de valores. Ser amado, ser aceito, tem muitas coisas. Bom, então a grande questão é que constância é escalar o mesmo degrau todo dia até você conseguir chegar ao topo. Vai ter dia que você vai escalar de boa, você vai subir esse degrau tranquilo. Vai ter dia que você não vai conseguir subir ele, vai sentar e tá tudo bem. Vai ter dia que você vai querer subir 2 degraus ao mesmo tempo e vai escorregar. Vai ter dia que você vai entender que é só subir o mesmo degrau, que não tem problema. E é só seguir em frente, que o dia chega. Gabi, quando é que vai chegar? Como eu posso acelerar o processo? Não tem resposta para isso. Não existe resposta para isso. Se você repete mais do que os outros, provavelmente você sai na frente. Provavelmente. Existe uma probabilidade. Porque existem vários outros fatores que entram aí nessa, tá? Então, repetir ainda é a primazia. Repetir, repetir. E entender que só pressão, só força de vontade não leva ninguém a lugar nenhum. Nunca é só força de vontade, tá? Bom, espero que eu tenha conseguido passar todas as informações para vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu consegui passar as informações. Eu espero que vocês tenham entendido.
Eu vou compartilhar a tela um pouquinho com vocês, só para deixar os meus dados de contato e tudo mais. Esse é o momento. Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Elogios, reclamações? Querem conversar sobre algo que pegou vocês, que a gente conversou aqui hoje? Eu tenho mais uma curiosidade, professor, pode fazer? Claro, pode falar. Concurso público, você falou que já logrou êxito, né? Foi em qual? Não logrei êxito. Tudo que eu Ah, tá. logrei no público foi beirada, foi portinha. Eu fiz carreiras policiais aqui no DF. Eu fiz bombeiros, PM, PC, PF e PRF. Você está estudando ainda ou não? Só curiosidade. Não, já tem 4 anos que eu não estudo para concurso. Brasil, então. Era só isso, obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Apenas descansar. O Rodrigo perguntou do Pomodoro. Sim, é um descanso. É descanso, não é para ter atividade. Não é para fazer descanso ativo, leitura, rolar tela. Melhor não, tá? Então, para rolar tela, eu sugiro o seguinte: depois de uns 4 pomodoros, você tira 30 minutos, 40 minutos, aí você dá esse tempo. Você pode tirar um tempo para realmente descansar, mexer no celular, assistir um episódio de uma série, fazer uma atividade física, alguma... Então, a essência do Pomodoro é essa. Você está ali ativo um tempo e você dá um descanso para o cérebro no outro tempo. Usar celular não dá descanso para o cérebro, cansa, tá bom? Alguém tinha levantado a mão. Eu não estou vendo aqui. Não, não, não é isso. Mais alguma dúvida, gente? Ah, não. Não, nem sempre. Isso daí, como eu falei, eu acabei de falar, são vários fatores. A gente tem vários fatores para procrastinar, para deixar de fazer e tudo mais. Um deles, por exemplo, é medo. Se você tem apoio, organização, vontade e tudo mais, existe o medo de fazer isso também, um impeditivo, uma ansiedade. É, Deixa eu ver uma outra questão também. Inabilidade, tá? Crenças disfuncionais, você acreditar, ter uma autoestima assim baixa, não acreditar muito em você, não ter muitas referências na tarefa que você está fazendo. Fatores de personalidade também, você pode ter todo o apoio do mundo, às vezes você tem uma personalidade que pende mais para um lado perfeccionista, mais neurótico, ansioso, deprimido. Então, nossa, a gente tem muito fator. Uma pessoa com algum tipo de doença orgânica, física ou transtorno mental também pode ter dificuldade de manter o desempenho. Gente, são muitos, muitos fatores. É tipo assim, não é simples, são muitos fatores. Não depende só de vontade. Isso daí eu garanto. Às vezes você precisa fazer alguns ajustes, às vezes você precisa entender muito mais da sua individualidade, às vezes você precisa fazer um tratamento, às vezes você. É muita coisa, de verdade, tá? Muito obrigada, Bruna, pelo elogio. É... Ah, por nada, Diego. Ícaro perguntou se tem algum bizu para lidar com sono na hora do estudo. Quando não estou estudando, não fico com sono. O que você sente na hora do estudo é tédio. Esse é o nome da emoção, tá? Estudar não é muito estimulante para algumas pessoas. Eu gosto.
Eu acho bom estudar qualquer coisa. Se você me bota. Hoje mesmo eu estava aprendendo a trocar chave de seta de carro. Então eu gosto de estudar. Para mim é bom. Eu acho isso legal. Para você, pode não ser muito estimulante, principalmente em algumas matérias. Então, assim, encontrar alguns estímulos enquanto estiver estudando é interessante. Por exemplo, para que você está estudando essa matéria? Pelo seguinte, matéria chatíssima, estudar é chato, ficar parado é chato, é ruim. Tá, então vamos entender um negócio. Você se sente mais estimulado lendo ou ouvindo, assistindo videoaula? Assistindo videoaula pode ser melhor para você. Você prefere rascunhar alguma coisa ou estar conversando com alguém, falando alguma coisa, se comportando dessa forma? Mais um estímulo. Você entende que essa matéria você está ali concentrado e aquilo dali está fazendo parte da sua realidade, né? Está ali concentrado, fazendo parte da sua realidade. E você entende que essa matéria vai ser um grande diferencial na sua prova. Melhora também. Aí vem os outros, que são comportamentais. Estudar em pé. Que, como eu gosto de estudar, é o tipo de coisa que eu não gosto de fazer, porque me desconcentra, mas estudar em pé é uma. Principalmente no início. Então, você tem que fazer uma sessão de 1 hora. Para você começar essa sessão de 1 hora, você fica em pé durante 15 minutos estudando, andando de um lado para o outro, tá? Gastando energia, procurando estímulo, depois você senta. Deixa eu ver alguma outra coisa que dá para fazer também. Evitar, assim, ter um ambiente muito escuro, coisas assim, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que principalmente essa questão do estímulo, manejar o tédio, entender que é desconfortável mesmo sentir tédio, que muitas vezes as coisas não são tão estimulantes assim como a gente imagina, e aceitar. É o tipo de coisa que você tem que aceitar e resistir. Não tem muito o que fazer, tá? Ana, eu já abro para você falar, deixa eu só responder aqui a Bru. A Bruna tem aumentado a carga, pois está em reta final, mas chega no final do dia cansada e ligada. Há dias que chega ao ponto de não dormir à noite e acaba com o dia. Tem algo que possa ser feito que não seja remédio? Prática de mindfulness, atenção plena e chá, tá? Então, pega uma prática de atenção plena, principalmente relacionada ao corpo, não só à respiração. Tem uma prática que se chama, deixa eu ver, escaneamento corporal. Tem no YouTube. Eu vou mandar aqui para vocês. Pode ajudar você a se desligar do dia de estudo, tá? Aí, Bruna, qual é o chá que você toma? Porque se for chá verde, se for chá de hibisco, se for algum chá estimulante, aí realmente não vai dar. Então, o chazinho para dormir são chás mesmo para dormir. Camomila, chá de melissa. Tem que ver se você não tem nenhum tipo de. Então, professora, eu posso falar no áudio? Pode sim. Então, eu sou um ser humano diferente. Eu estudo com chá, eu não consigo com café. Porque Uhum, café me dá enxaqueca, N coisas. Geralmente eu tomo uma mistura de chá com mulungu, coloco melissa para poder dar uma, até porque eu aliviada. até para poder dar uma segurada, aí eu uso chá verde também, mas eu equilibro as ervas e tudo mais. A questão é que eu parei de tomar remédio ansiolítico já vai fazer 1 ano, mais ou menos. Uhum, E essa questão de uso de ansiolítico é complicado, porque quando a gente para, o corpo da gente fica, né? Aí eu usava remédio para dormir, uhum, eu usava remédio para poder ficar acordada, porque chegou o ponto da ansiedade bagunçar tudo ao mesmo tempo. Então é uhum. por isso que eu perguntei, porque assim, que não use remédio, porque chá eu tomo e muito. Eu tomo remédio de camomila, passiflora e não sei o que para dormir. Só que eu consigo ficar acordada. Você precisa começar a ter alguma prática que te desligue do estudo. É como se fosse uma prática de transição. O que eu ensino é o seguinte: quando você vai estudar,
você precisa fechar a porta de tudo que estava acontecendo antes. Isso é bem metafórico, é até uma imaginação, imaginativo. Então, você imagina assim: ah, eu tive um dia de trabalho e agora é meu tempo de estudar. Agora são 2 horas que eu dedico para o meu estudo. Então, eu vou fechar a porta do trabalho e eu vou abrir a porta do estudo. E na porta do estudo, no cômodo do estudo mental, só vai ter informações relacionadas ao estudo. Terminou de estudar? Eu vou fechar a porta do estudo e vou abrir a outra porta, a porta do descanso, a porta do lazer. Aí, o que está relacionado a descanso, a lazer? Porque o que pode estar acontecendo, e eu acho que é o que está acontecendo, é que você não está se desligando do estudo. Você pega, vai até o final, aí quando deita, toma um banho, para tudo e tal. Quando deita para dormir, fica pensando: ah, eu não terminei a revisão daquilo, ah, eu não fiz não sei o quê. É, É, é eu, bem isso. eu tô ligada. É Então, bem isso. essas preocupações, elas precisam ser manejadas. O que você puder deixar no quarto do estudo, nessa porta que você fechou, deixa, porque amanhã ainda vai estar lá, entendeu? Uhum, Nota essas entendi. preocupações. Tipo assim, ah, tô preocupada que eu não terminei a revisão, tô preocupada com o tempo que é limitado, tô preocupada com não sei o quê. Anota no papel mesmo, escreve. A prática de escrever, ela é bem interessante. Eu tenho essa prática, eu escrevo muito. Tem uma gaveta aqui que é cheia de papel, com várias anotações de conversa de mim comigo mesmo, anotando Ótimo. tudo isso. Porque é muito complicado. Reta final, acho que acaba, eu não sei, a galera aí que tá na reta final também da PF deve estar meio assim também. Que é Uhum. muito complicado a gente manejar os sentimentos, porque é muitos sentimentos ao mesmo tempo. Aí chega um ponto que você fala, cara, se eu parar pra chorar, eu vou perder meia hora, 1 hora de estudar. Eu Não dá. entendo. Eu entendo muito. Às vezes é mais importante parar para chorar. Isso aí Não, eu eu também. parei semana passada. Às vezes é mais importante parar para chorar do que continuar estudando, porque assim, a procrastinação é muito relacionada a isso. Se você começa. A gente procrastina para lidar com os nossos sentimentos, essa é a verdade. Então, você fica ali sentindo ansiedade, medo, preocupação, se sentindo ameaçada, triste e tudo mais, e vai falando: não, mas eu não posso enfrentar isso agora, eu não posso lidar com isso agora, eu tenho que. Aí, minha querida, quando chega o momento, quando chega na última semana, é batata, é infalível. Quando chega na última semana, abre tipo assim. Aí você se estressa, briga com as pessoas, você abandona seu estudo, é só o que acontece. Então, às É, vezes, enfrentar essas emoções no momento em que elas estão acontecendo vai ser a melhor saída, tá? é verdade. Então, Porque semana passada eu precisei fazer isso, porque eu tava muito acumulada que eu não estava dormindo. Aí eu falei, cara, eu preciso dormir, porque chegou um ponto, Gabi, que eu não tava absorvendo matéria, eu tava uhum, errando questão de coisa que eu já tô 100% já, ó, um uhum, tempão. Aí eu falei, cara, eu tô com muito sono, eu tô muito cansada até de respirar. Ou eu uhum, paro pra dormir, vou chorar, vou fazer alguma coisa, ou então eu vou surtar. uhum. Aí eu É peguei, eu isso. falei, fui lá pra minha chácara, cuidar dos meus bichos, virar agrogueiro no meio do mato e dormir no mato. E pronto, 2 dias eu Perfeito. dormi. Segunda-feira eu 2 dias, voltei, segunda tá ótimo. renovada, renovadíssima. Eu fui capinar lote, mexer com bicho, dar comida pra bicho, dar banho em cabra, que eu tenho ovelha, tenho bicho, tenho esses bichos e tudo. Uhum. Larguei meus cachorros no hotel e pronto. Eu falei, é isso. Aí eu pronto. Aí segunda eu voltei pro corpo. Lazer é muito importante, pausa é importante, isso tudo é muito importante. Então, saber distinguir as coisas, saber parar, que nem quando eu comecei, eu falei isso, a gente tem limites, a gente precisa respeitar os nossos limites. Às vezes a gente entra nessa de, ai, não, é hora de zerar todos os nossos limites. Não, se você respeita os seus limites, você vai mais longe, né? De toda forma, a gente vai mais longe respeitando os nossos limites. Então, você percebeu, percebi, Gabi, eu não tô dormindo. Poxa, que nem você me falou, Gabi, eu não tô dormindo. O que que eu preciso fazer? Então eu preciso entender que existe um limite. O limite terminou de estudar, acabou, tudo de estudo é daqui para trás.
Vá dormir como se você não fosse concurseira. Essa é a verdade, entendeu? É, Nunca pegou num livro, nunca abriu um vadimeco, nunca é difícil, viu? ser, assim, cria a ilusão de que você nunca viu isso na sua vida. Deixa pra lá, entende? Entendi. Porque se você fica carregando estresse durante muito tempo, porque é estressante, estudar é estressante em algum nível. Então, assim, se você fica carregando esse estresse através das preocupações que você tem com o que precisa fazer, com o que foi feito, com o desempenho e tudo mais, esse estresse vai aumentando, 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 e essas pausas que você, por exemplo, a que você fez da última vez, elas precisam também ser maiores. Então, ao invés de parar uma vez na semana, que é o recomendado, é o que eu recomendo, principalmente em reta final, tira pelo menos um turno, tá, gente? Ah, um domingo, domingo à tarde, pronto. Parou de estudar, vai fazer outra coisa da sua vida. Uhum. Pelo menos um turno, alguma coisa assim, vai ter que ser assim. Segunda, terça, quarta, quinta você já não tá aguentando. Aí você força, aí sexta já não tá aguentando, aí começa a ter pensamentos do tipo: eu não vou dar conta, eu não sou capaz, eu não consigo, eu tô muito cansada, nada vai para Sim. frente, isso não vai acontecer, eu não sou constante, eu não sou disciplinada. E vai, e vai. Aí sexta você vai ter que parar, sábado você não vai querer voltar porque é sábado, e aí eu mereço me dar este tempo, e as coisas vão deixando, vão ficando. E se Porque para mim procrastinar? acumula mais essa questão, a questão do acúmulo aqui em casa é o seguinte, porque eu transfiro, a gente mexe com construção civil, eu e meu marido, a gente tem uma empresa de construção civil. Uhum, A gente transferiu o escritório da gente para casa para que eu pudesse estudar. uhum, Então, durante o dia, eu consigo estudar, tipo assim, eu pego final de semana, coloco tudo que tem para colocar da empresa em dia, para na semana eu ter mais tempo para estudar. Volta e meia, eu não posso ficar longe do celular, que é aquela questão que você tava falando, vamos ficar longe do celular. Para mim não tem como. Meu uhum. celular tem que ficar aqui, por mais que eu consiga ignorar ele ad eterno, mesmo que ele esteja tocando, eu estiver fazendo alguma coisa referente ao meu estudo, eu consigo ignorar ele e largar ele pra lá. Mas eu não. Os acúmulos são esses. Tipo, acaba que chega no final do dia. Eu mexi com o financeiro na parte da manhã, por exemplo. Meu financeiro é imenso, porque eu gerencio obra, gerencio investimento, gerencio um monte de coisa. Aí na parte da tarde estou estudando. Chega no final da noite, às vezes eu tô acabada, só a capa da gaita. Eu tô lá. Você botar pra bater uma obra, lavar a casa, o teto todinho, eu lavo. De dor. Parece que nada aconteceu na minha Viu? vida. Às vezes está faltando isso. Não você lavar a casa e tudo mais, mas ter uma Aham. outra atividade, tipo, é, sei lá, dar uma caminhada, botar Eu um treinar, treino eu vou intermediário. bastante. Eu treino Assim, bastante. Minha mão parece uma mão de pedreiro já. Paulinho tá arrasando comigo. Tipo, faz treinar, parte. eu faço yoga pra ficar uma princesa. Mas tem dia que não adianta. Acalmar. Tudo bem. Bruna, eu vou ter que atender aqui a Ana também, que tinha Beleza, professora, levantado a mas mão. muito obrigada. É isso aí, é Por aquela questão de nada. desligar. É difícil, mas Isso, a gente consegue. desliga. Literalmente, assim, a melhor coisa que eu posso, a mais rápida e a melhor que eu posso ensinar agora é essa questão das portas, de você imaginar cômodos. Então, você fecha uma porta e abre outra porta. Se você deixa um monte de porta aberta, fica uma bagunça, né, na sua vida, nas suas coisas. Então, fecha as portas, abre só a porta que você precisa. Eu abri a porta do estudo, eu abri a porta do trabalho. Se abrir um monte, fica como se fosse um monte de aba aberta na cabeça, entendeu? Não, Não realmente. funciona. É. Então, dá uma limitada nisso aí. Beleza, professora, obrigada. Por nada. Oi, Ana, pode falar. Só abre o microfone, senão eu não vou te ouvir. Mas pode falar. Não? Tá. Eu coloquei no texto, eu coloquei Ah, tá. nas mensagens. Tá, tá. Eu vou ler aqui. A Ana perguntou se tem alguma técnica para quem tem perfeccionismo ansioso, é dedicada, mas precisa de validação emocional, que é impossível nessa jornada solitária.
é dedicada, tem tentado estudar o estudativo com recompensa emocional, mas não está funcionando. Ana, vamos lá. Primeira coisa que, assim, é importante saber é o que não está funcionando. Por quê? A premissa do perfeccionismo é que nada é suficiente. Então, quando você fala para mim que não está funcionando, eu já penso assim, isso é perfeccionismo, entendeu? Então, o que é que não está funcionando? Que tipo de resultado você não está vendo? Eu sei que tem as questões das validações emocionais, da ansiedade e tudo mais, mas eu vou ser bem prática aqui, com relação ao que você trouxe. Por quê? Perfeccionismo é um caos, essa é a verdade. Qual é a ideia do perfeccionismo? Primeiro, essa que eu trouxe, que nada nunca é suficiente. Por quê? Porque tem que fazer perfeito. Eu tenho que fazer perfeito. Uma coisa vai se conectando à outra. Você falou sobre validação emocional. Então, se eu fizer perfeito, eu serei validado, né? Mas o que é perfeito? O que é perfeito? O que é suficiente? Esse é o tipo de coisa que a responsabilidade de criar é sua. Porque não adianta, mesmo que assim, seja outra pessoa exigindo de você, falando assim, Ana, você precisa fazer do jeito X, que vai ser o jeito que vai ser bom. Aí você vai lá, faz do jeito X. Perdão. Faz do jeito X. Não é suficiente. Por quê? Porque você vê que não é suficiente. Você olha para aquilo que você está fazendo e você fala, não, não é assim que deveria ser feito. Não é isso que eu estou procurando. Aí não atinge resultado nenhum. E volta o ciclo. Você não foi validada, porque o outro tinha a expectativa de um resultado X. Ah, eu gostaria que o resultado fosse esse. Sim, a pessoa gostaria que o resultado fosse X. Mas e você gostaria de qual resultado? Então, questões de validação emocional são questões principalmente que você tem que pensar sobre emancipação. Como é que você vai se afastar de ser validada? E como você vai se afastar não só da validação, mas do que o outro acredita ser suficiente para você. Entendeu? Então, assim, perfeccionismo está aqui nessa falta de suficiência. Nada é suficiente para você. Nada é suficiente para o outro. Nada é suficiente para ninguém. Então, isso vai começar a ser um ponto. Você tem que encontrar o que é suficiente. Normalmente, quando eu trabalho questões de perfeccionismo, o suficiente ainda é algo muito alto, tá? E a gente tem uma diferença significativa entre perfeccionismo e excelência. Significativa. Então, o que pessoas que são normalmente perfeccionistas, como eu sou uma pessoa muito perfeccionista, chata, eu sou chata com as coisas. Tipo, isso daqui que vocês estão vendo, aqui, que eu não tô no meio do negócio que tem bem aqui, isso daqui me mata. Mas, tá tudo bem, eu tinha que dar aula. Então, eu olhei para isso daqui, era 19h55, eu falei, vai ficar assim. Não tem muito o que fazer, é isso daí, né? Então, eu entendo essa questão do perfeccionismo. Quando a gente transfere, quando a gente olha para o perfeccionismo sob a ótica da excelência, a gente precisa começar a entender que é alcançar algo excelente, algo bem feito. Eu quero algo bem feito. Por exemplo, isso para mim não é bem feito. Bem feito seria se eu estivesse bem aqui, mas a minha câmera estaria torta, eu ficaria ainda pior. Mas, tipo, tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Era o que eu podia oferecer hoje, é suficiente, entende? Para mim, excelente seria se eu estivesse aqui. O que eu ofereci hoje é suficiente. Não é perfeito, não é o excelente, era o que eu tinha, era o que eu podia oferecer, entende? Então, existe uma dificuldade também das pessoas perfeccionistas de entender que essa suficiência, às vezes, ela é baixa, não é muita coisa. E não foi baixo. Vocês entenderam tudo que eu falei, eu dei todo o conteúdo. Se eu não tivesse falado, ninguém tinha reparado que isso daqui me incomoda, que não é algo que é suficiente, que é interessante para mim. Ninguém tinha percebido. Entendeu? Então é algo que você tem que decidir.
são as escolhas que você faz. Então, Gabi, o perfeito, eu sempre dou exemplo de hora porque é fácil de entender. Então, o perfeito para mim é fazer 8 horas por dia. Tá, mas eu só fiz 8 horas por dia 2 vezes nos últimos 6 meses, né? Todos os dias o que eu faço o máximo que eu consigo é 4 horas. Então, esse é o seu máximo. A Bruna falou aqui sobre o mínimo e máximo. Isso daqui é rainha, essa ideia aqui é a rainha. A gente tem o mínimo e a gente tem o máximo. A gente tem que buscar o que a gente dá conta de fazer no mínimo e no máximo. Isso aqui foi o meu mínimo. Aqui o meu cenário hoje foi o mínimo. Eu sei que o máximo eu dou conta de trazer iluminação e coisa, e uma maquiagem super elaborada, e vir muito mais bonita do que hoje eu estou, de cabelo sujo e amarrado. E eu sei que esse daqui, ó, minha imagem vai sair aí depois das redes sociais, e eu tô desse jeito aqui, com um negócio desse jeito aqui, vai me incomodar até dizer chega, mas era o meu mínimo. Era o que eu tinha. Eu não conseguia oferecer mais hoje. Normalmente eu ofereço muito. Então, eu compensei a estética com conteúdo. Eu trouxe muito conteúdo, eu conversei com vocês. Então, a gente precisa entender o que é esse mínimo e esse máximo. Tenta encontrar o seu mínimo e o seu máximo. Pensa sobre essa emancipação, como você consegue se emancipar um pouco mais das expectativas alheias, até mesmo das suas expectativas perfeccionistas, né? Que te afastam das coisas, que te trazem ansiedade. Então, não é uma perspectiva positiva, não é uma coisa que, como eu falei sobre os valores, não é uma coisa que daqui a 5 anos você vai olhar para trás e vai falar, nossa, era isso que eu queria, né? Eu queria fazer desse jeito. Não, você vai ter feito aquilo que você quis fazer, do jeito que você acha que deveria ter sido feito. Pensa sobre isso. E usa o mínimo e o máximo, tá? É libertador isso daqui. A gente tem o nosso tempo mínimo, a nossa capacidade mínima, o nosso limite mínimo e o nosso limite máximo. Isso daqui existe um intervalo. Vai te ajudar muito na rigidez do perfeccionismo, tá bom? Respondido? Por nada. Mais alguém, gente? Obrigada, respondido. Por nada. Mais alguém, mais alguém, mais alguma dúvida? Eu ouvi mais alguém. Mais alguém? Não? Então, eu vou finalizar, que já passamos muito do horário. Era para a gente ter acabado 8h40. Então, a gente já foi bastante. Mas, gente, eu espero encontrá-los novamente em breve. Se eu não encontrar em breve, antes da prova de vocês, eu já estou desejando de antemão uma excelente prova. Muito boa sorte. Isso é algo que eu sempre desejo, porque eu acho que sorte faz parte do processo. Então, que a sorte esteja com vocês, acompanhe vocês, que vocês também tenham, assim, muita dedicação, muito reforço, que vocês consigam se reforçar o tempo todo, encontrem as recompensas, descansem, tá? Também, e vai com tudo. Chega lá com sangue no olho, e dá para ter sangue no olho sem ficar com a pressão exagerada em cima de vocês. Dá para chegar lá muito determinado, muito obstinado. E assim, eu tô aqui na torcida. Ver você estudando para. Eu já falei sobre isso no meu perfil, assim, dezenas de vezes. Quando saiu agente de Polícia Federal de novo, eu falei: ai, esse é o concurso que eu queria fazer! Ai, eu queria! Mas aí eu olhei e falei: nossa, estudar contabilidade, tem quanto tempo que eu não estudo contabilidade? 4 anos? Não, deixa para lá. Então, vai lá, representem, tá? Representem a psicóloga de vocês. E entendam, todo resultado é satisfatório, tá? Todo resultado é um bom resultado. Os resultados significam não que vocês se esforçam ou deixam de se esforçar, nem nada. Os resultados, eles são orientadores, só. Se o resultado não foi do jeito que você gostaria, você precisa rever a rota. Se foi do jeito que você gostaria, você está no caminho certo, tá?
Então, é só isso. Não diz nada sobre vocês, sobre a competência de vocês, sobre a capacidade de vocês de fazerem algo. Esqueçam isso. Entendam que resultados são só orientadores. E pronto, tá? E desliguem. Acabou de estudar? Desliga. Dorme, Bruna. Dorme, galera. Vai dormir, vai descansar, vai curtir um pouco a vida de vocês, porque existem outros fatores, outras coisas na vida também. Beleza? Então, um beijão. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem conversado comigo também. Eu sempre amo. E até a próxima. Beijo. Até mais.